Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Marine Le Pen, a líder da direita lá na França, que foi declarada inelegível por um tribunal francês agora pela Corte Correcional de Paris. Repara que não é exatamente a mesma coisa do Bolsonaro, tá? Como ela foi condenada por um tribunal de Paris, ela ainda pode recorrer, ela ainda tem recursos para reverter esta pena. Mas a verdade é que com essa decisão ela está inelegível por 5 anos e pode pegar cadeia. Na verdade, seriam 4 anos de cadeia, mas isso seria substituído por 2 anos com tornozeleira eletrônica. Ou seja, ela não deve pegar cadeia propriamente dita, mas o grande objetivo deles parece ser tornar ela inelegível, agora que ela estava ameaçando o Macron nas eleições de 2027. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, eu aviso a vocês, tem que tomar cuidado na hora de comparar esses casos com o caso de Bolsonaro, mas nesse caso aqui também me parece ser perseguição a Le Pen, tá? Não parece ter razão o pessoal que decidiu pela condenação dela. Essa notícia foi sugerida por Troco Ovos por Sítio em Atibaia, mais liso que o barbeiro do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Marine Le Pen é uma política francesa, é a grande rival do Macron. Nas últimas eleições chegou perto de tirar o Macron, mas não conseguiu. E as pesquisas atuais de intenção de voto dizem que ela tiraria o Macron nas eleições de 2027, que são as próximas eleições lá na França, né? E ela também deixou claro que essa seria a última eleição que ela concorreria. Se ela não ganhar em 2027, ela não iria concorrer mais à presidência na França. Pesam contra ela um monte de acusações que são familiares às acusações aqui ao Bolsonaro, de ser de extrema direita, de ser fascista, de ser nazista, de ser isso, ser aquilo. Mas, na verdade, a posição dela é justamente anti-imigração, então eu não comungo dessa crítica a Marine Le Pen. Algumas pessoas criticam ela por ser Roussette, mas a verdade é a seguinte: ela é Roussette tal como Bolsonaro é Roussette, ou seja, é aquela Roussette enrustida, aquela Roussette que não tem coragem de mamar o Putin diretamente como o Lula faz, como o Trump anda fazendo, né? Então é uma Roussette mais contida, não vejo problema por aí também, além do que simplesmente ser Roussette não deveria ser critério para alguém ser proibido de concorrer numa eleição, né? É muito diferente do caso lá da Romênia. Eu expliquei que o caso lá da Romênia é outro patamar da coisa. O cara é um agente secreto pago pelo governo russo. Isso não é ser Roussette. Isso é ser um agente secreto pago pelo governo russo, né? É outro patamar a coisa. Enfim, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente equivale essas coisas, porque você não está ciente de todo o processo contra Le Pen. Afinal, o que estão acusando ela disso daqui, né? E bom, eu confesso que eu não tive tempo de ler todo o processo, todas as evidências, tudo que tem lá contra ela, mas o que eu vi dos principais jornais aqui da Europa e aqui do Brasil, a questão toda foi algo que aconteceu quando ela era eurodeputada. Então, quando ela era deputada do Parlamento Europeu alguns anos atrás, e ela foi acusada de contratar assessores de forma informal. Então, o Parlamento Europeu, tal como o Parlamento Brasileiro, tem os parlamentares, os deputados do Parlamento Europeu podem até contratar assessores, mas tem todo um processo para contratar esses assessores, tem toda uma burocracia para isso, e ela teria pago esses assessores de forma informal com a verba de gabinete dela, e isso foi considerado um crime de desvio de dinheiro, de corrupção e coisa e tal. Me parece muito frágil a acusação, tá? Me parece que... por quê? Porque pagou o cara por fora. Ok, você pode ter alguma punição por isso, alguma multa, alguma coisa, mas 4 anos de cadeia e tornar a pessoa inelegível me parece uma coisa desproporcional nesse caso. Me parece um caso muito mais próximo do que acontece com o Bolsonaro aqui no Brasil, que é a esquerda lá na França, também desesperada, vendo que vai perder a próxima eleição, querendo fazer de tudo para impedir que a direita ganhe por lá. Então, acho que nesse caso aqui é justo comparar com o caso do Bolsonaro. Não é exatamente igual. Bolsonaro está sendo muito mais injustiçado, porque Bolsonaro já foi tornado inelegível lá atrás e agora querem prender o cara também, ou seja, uma coisa terrível, e tudo isso sendo feito pelo STF, pela última instância aqui do Brasil. Bolsonaro não tem a quem recorrer. No caso dela, bem ou mal, ela está sendo processada pelo Tribunal da Corte de Paris aqui. Eu confesso que eu não conheço muito
o esquema judicial na França, a estrutura judicial na França, mas não é a Corte Suprema lá, ela pode ainda recorrer dessa pena, pode ser que ela obtenha justiça mais adiante, então isso é menos mal no final das contas, né? Segundo a Corte, que ainda deve pronunciar as penas individualmente, na verdade, nesse momento, já pronunciou as penas individualmente, ela pegou 4 anos de cadeia convertido em 2 anos de uso de tornozeleira eletrônica, então, em tese, ela não vai pegar cadeia propriamente dito, mas ela vai ficar 5 anos inelegível, ou seja, na eleição de 2027 ela não ficaria inelegível. O prejuízo total do desvio de verbas foi de 2,9 milhões, 18 milhões de reais, por fazer o Parlamento Europeu pagar pessoas que, na verdade, trabalhavam para o partido. Então, de novo, isso é o tipo da coisa que eu acho uma acusação muito frágil. Assessor parlamentar é assessor parlamentar. Sempre tem uma linha muito tênue entre trabalhar para o Parlamento Europeu, para o deputado, para o eurodeputado, e trabalhar para o partido do eurodeputado. Então, eu sinceramente, isso aqui me cheira muito a perseguição mesmo. Parece realmente perseguição. Compara com um cara lá, com um espião russo lá da Romênia, que acharam o dinheiro, acharam a conexão do cara com o FSB, com o serviço secreto russo, acharam as ligações do cara toda com o serviço secreto russo, um monte de grana, ou seja, é outro patamar o problema, não é a mesma coisa. A pessoa não pode ser proibida de concorrer à presidência por ser russete. Eu acho uma posição de bosta, acho que a Marine Le Pen está errada nesse apoio dela ao Putin, tal como o Bolsonaro está errado nesse apoio dele ao Putin também, mas não podem ser proibidos de concorrerem nisso aqui. Isso é fundamentalmente diferente do caso do cara lá da Romênia, que era um espião russo, tem prova, tem ligação direta dele com o serviço secreto russo. Ele tem que ser proibido mesmo de concorrer lá na Romênia. É um absurdo uma pessoa desse sequer se aceita. Tinha que estar na cadeia esse cara, né? Enfim, a lei na inelegibilidade, o Ministério Público da França solicitou uma pena de 5 anos de prisão, como a gente falou. O juiz determinou no final só 4 anos, sendo 2 com tornozeleira eletrônica. As penas devem ser detalhadas e coisa e tal. Enfim, essa é a coisa, né? De novo, não é a última instância na França, ela ainda vai recorrer certamente dessa decisão, pode ser que as coisas mudem, mas me parece uma injustiça muito grande. Esse fenômeno parece que está acontecendo no mundo inteiro, né? A esquerda, as pessoas favoráveis a um Estado grande, a um Estado opressor, a um Estado gigante, querem se manter no poder, porque vivem do Estado, querem dinheiro do Estado, né? É o que eu falo para vocês, o Estado ele tem afinidade com o socialismo, ele tem afinidade com a esquerda. Porque o Estado quer crescer. As pessoas que estão no Estado, não todas, evidentemente, mas a maior parte delas, né, a tendência das pessoas que estão no Estado é querer que o Estado cresça, porque se o Estado cresce, o poder delas cresce também. Se a repartição delas cresce um pouquinho, elas também cresceram o poder dela dentro da estrutura do Estado, então acaba tendo esse interesse no Estado crescer, né? E o que esse pessoal está percebendo é que está havendo da população um interesse no contrário, de que os estados diminuam de tamanho. As pessoas votam nos outsiders, por quê? Porque querem dinamitar o Estado. Votaram no Bolsonaro, votaram no Trump, votaram no Milley, estão votando na Le Pen porque querem dinamitar o Estado. E essa situação é um desejo legítimo, as pessoas querem um Estado menor, Estado não resolve problema nenhum, Estado só cria problemas, só rouba dinheiro da sociedade sem gerar nada de positivo em retorno. Então é um sentimento legítimo das pessoas. E aí o que está acontecendo? Como essa é uma onda muito grande, o primeiro receio do pessoal não é porque é rede social e não sei o que lá, e não sei o que lá, e tem que proibir, tem que censurar, mas censuram, proíbem e não muda nada, né? Lá nos Estados Unidos fizeram um monte de regra para tentar evitar a volta do Trump, e o Trump voltou do mesmo jeito, né? Ou seja, não é a questão não é a rede social que é o problema, é uma mudança de base mesmo no comportamento do eleitorado. É até gerado pela informação descentralizada e distribuída. Eu já expliquei para vocês, né? A informação descentralizada e distribuída, ela torna soluções hierárquicas menos eficientes e soluções distribuídas mais eficientes. Então, com isso, o Estado perde eficiência. O Estado sempre foi ineficiente, mas agora a ineficiência do Estado se mostra mais patente para todo mundo. As pessoas percebem o quanto o Estado é ineficiente. E então até tem a base nisso, mas não é, a culpa não é das redes sociais isso daí. Aí agora, o que restou para a esquerda, o que restou para os socialistas? Segurar através da justiça, fazer campanha judicial. Isso é uma pena, porque isso vai sacrificar a justiça, tá? A justiça está indo para o buraco. As pessoas vão parar de ver os órgãos de justiça no mundo inteiro como algo justo,
como algo válido, como uma ferramenta válida para resolver problemas, e vão passar a ver como um partido político que quer o socialismo, que quer o Estado grande. Isso é a morte da justiça. No momento que as pessoas não acreditarem mais na justiça, ela simplesmente se torna nada, se torna nada. Se não tem credibilidade, o que é a justiça, né? Enfim, achar que você vai controlar a população por força institucional na base da segurança, olha, sai caro pra caramba. Pergunta pra qualquer ditador, é caro pra cacete. Não é à toa que o Maduro tá na merda na Venezuela, que o pessoal lá do Dias-Canel tá na merda em Cuba, que a Coreia do Norte tá na merda. Você manter o controle por força pura, por repressão pura, sai muito caro. Você acaba tendo um país de merda no final das contas, né? Pois bem, de novo, não é o mesmo caso do Bolsonaro, ela pode recorrer ainda, ela pode reverter esse resultado. De qualquer forma, claramente a gente está vendo mais uma perseguição absurda contra a direita, no caso da Marine Le Pen. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.